Boa noite a todos. Vamos dedicar esses poucos minutos que temos para direcionar o nosso pensamento à verdade de Deus, à verdade, a Deus. O problema é o seguinte: o problema é que a nossa mente, tem memória e tem muito forte. E ela lembra tudo, a nossa mente. Então, quando você faz uma coisa agradável para os sentidos, prazerosa, a mente lembra disso e ela tem a tendência, no dia seguinte, repetir isso. E aos poucos, assim, você vai criando hábitos de estar o tempo todo, quase o tempo todo, direcionando a tua atenção somente para a percepção do mundo material. E como a mente lembra disso, que ontem você estava ligado com a tua atenção no mundo material, anteontem você estava ligado no mundo material, e há 3 dias atrás você tinha uns pequenos problemas familiares, por isso você ficava ligado também no mundo material, que a mente lembra de tudo isso. E há 4 você estava convidado para a casa de um familiar, tipo filho ou coisa assim, também a tua atenção estava no mundo material. E há 6 dias atrás, você assistiu um filme maravilhoso e você se comunicou por telefone com teus parentes e amigos para falar sobre este filme, que tudo faz parte do mundo material. Toda a tua atenção estava no mundo material, sem falar do teu trabalho, sem falar dos cuidados da casa, cuidados da comida, de compras, sem falar de tudo isso. Você está o tempo todo ligado com a tua atenção. A tua atenção está direcionada ao mundo material. E também, quando você não está tão ligado ao mundo material, a tua mente está tão acostumada, essa memória está tão... que você, se não está ligado com alguma coisa, você procura com que você pode se ligar para se sentir vivo. Porque você tem que, para se sentir vivo, entre aspas, você tem que estar ligado ao mundo material. Isso é, segundo a mente, segundo os conceitos mentais. Com outras palavras, passam-se anos deste jeito. Também eu não falei das exigências da sociedade, que você tem que pensar sobre como você vai se apresentar na sociedade que você vive, no trabalho, etc, etc. Então, com outras palavras, 100% do tempo está dedicado com a tua atenção no mundo material. Então, este mundo material se torna absolutamente real para você. Você não precisa provas da realidade do mundo físico. Você dispensa qualquer prova, porque você tem certeza que a realidade é esta captada pelos sentidos físicos. Você dispensa qualquer dúvida ou pergunta que este que você vê no espelho é você. Você tem certeza absoluta e você é capaz de se matar até para defender a tua imagem, tanto imagem mental
como a imagem da tua personalidade, como a imagem física. Você olha no espelho, de repente, e você diz, puxa, olha como eu envelheci. Eu tenho rugas, o meu rosto já não está mais... Enfim, presta atenção que toda a tua atenção e anseio acaba está virado para o mundo dos sentidos físicos, para o mundo externo. Então, é claro que você criou na tua mente uma realidade fantasmagórica que não é verdadeira. E claro que você vai sofrer. Claro que qualquer estremecimento que vai acontecer na tua vida, é claro que vai estremecer mesmo. E aí, se você tiver um pequeno trauma, tipo um pequeno acidente, você pisou torto num buraco na calçada e machucou um pouco o pé, ou logo você vai no pronto-socorro, que precisa para ver se não quebrou alguma coisa. Enfim, todo o medo, cheio de medos, cheio de preocupações, tudo por causa de lutar para manter a integridade do realismo material, que não é real, que não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque você vai morrer dentro de alguns anos, ou ficar doente, ou morrer, ou acontecer algum problema. E, por isso, como não está acontecendo nada, então não está acontecendo nada, ótimo. Só que você tem medo que vai. E aí você tem preocupação para não acontecer, que vai acontecer alguma coisa, por isso você tem medo. Enfim, a tua vida se torna uma salada, uma mistura de sentimentos que provém do teu pensamento, da tua mente, das informações que você recebe do mundo dos sentidos. E você esqueceu que você é eterno. Você esqueceu que você é espírito. Você esqueceu que a consciência não pode ser afetada por nada. Quem pode ser afetado é o teu corpo, o teu orgulho, a tua mente ofendida, orgulho também. Então você vive com o medo constante, preocupação constante. Você tem que estar atento, o tempo todo atento para qualquer acontecimento. As notícias, sabe o que falaram? Que no Brasil vai acontecer assim, vai ter inflação. Tem inflação, ou tem uma doença, pandemia, e tem perigo disso, tem perigo daquilo, tem que tomar cuidado. A tua vida se torna infernal. Não foi isso que Deus criou. Não foi esta vida. Isso é tudo uma mentira. Mas as memórias que você tem da mente, de todos os dias anteriores, como eu falei antes, não permite você sair disso. Não permite você ver a verdade. Então, a meditação é o primeiro passo para tentar aos poucos sair, aos poucos, porque eu não tenho tanto atrevimento de dizer que é possível sair rápido e imediatamente. Só um milagre pode tirar você
dessa fixação mental que você alimentou durante tantos anos e também vem de outras vidas, também vem coisas registradas de outras vidas que também acrescenta muito no peso desse pseudo-realismo que não é verdadeiro, que tira você da tua verdadeira personalidade espiritual, eterna, que nunca vai morrer, que você nem sabe disso. Você se afastou tanto da realidade, da tua realidade, ou melhor dizer, da realidade de Deus, porque você foi criado à imagem de Deus. Você é uma raio, uma centelha de Deus. Mas eu não quero falar religiosamente. Não tô querendo falar religiosamente. São questões que a ciência também não consegue. A ciência também não sabe. A ciência reconhece que não sabe. Reconhece que não sabe, então ignora. Ignora e deixa. Continua acreditando que a realidade é material. Então, por isso, a ciência procura a partícula de Deus na matéria. Procura na matéria a partícula de Deus. Tá bom, vamos ver quando vão se cansar de procurar Deus na matéria. Então, como eu falei, a meditação é o primeiro passo para começar a conhecer a si mesmo. Não para ficar religioso, deixa de religião. Para mim, as religiões, neste terceiro milênio, as religiões delas estão no fim, porque todas elas estão ligadas à mesma verdade. Todas elas provêm da mesma raiz. Então, eu quero ir direto na raiz, quero ir direto na fonte. E a fonte de todas as religiões não é religiosa, não é uma religião. É uma verdade eterna, real, científica, ou chama como quiser, é a realidade da vida. Por que eu digo isso? Porque se você conseguir desviar um pouco a tua atenção do plano da matéria e direcionar com mais seriedade a tua atenção para o espírito, para a tua consciência, e meditar com seriedade, você vai começar a ter fenômenos espirituais dentro de você. Não, sem acreditar, não estou falando em fé. Eu não estou falando em fé agora. Você vai começar a ter fenômenos em você mesmo. Que você, quando vai começar a sentir os primeiros fenômenos, basta começar a sentir os primeiros fenômenos que logo no início pode acontecer, você vai começar a mudar completamente a tua opinião e a tua maneira de ver a vida, a tua maneira de ver a você mesmo. Claro que ainda vai ter muitos apegos na matéria, claro. Os medos, especialmente os medos disso, medo daquilo, preocupação disso, ainda vai continuar. Ainda vai continuar, mas lembra, quando os fenômenos começam a aparecer, através da meditação, ao desenvolver a tua vida interior, quando esses fenômenos internos começam a aparecer, que são revelações, na realidade, revelações da verdade interna. Então, isso causa uma grande transformação. E eu posso dizer que isso aconteceu para mim, mas só uma pessoa não vale.
Eu não acredito só numa pessoa. Por favor, não acreditem em mim. Experimentam vocês próprios. É possível descobrir, desvelar a verdade da tua consciência não através de religião. A religião serve só para fazer o início do caminho. Às vezes serve. Quando você levanta voo com uma religião, qualquer religião serve. Quando você levanta voo e está já voando, então você tem que aprender a renunciar também a esta religião para poder voar com as suas próprias asas, não com as asas da religião, dessa religião, que seja qual for. Então, vamos fazer isso. Vamos começar a estudar um pouco as leis do espírito. Escutamos numa das religiões falando, é dando que se recebe. Saiba que é dando que se recebe. Você tem que amar, porque dando amor, ama o próximo como a ti mesmo. Isso não é coisa religiosa. Isso é lei espiritual do universo. É dando que se recebe, não é religioso. Isso é uma lei exatamente como lei física e lei química, como as leis da física do universo. Por exemplo, esta lei de Newton, cada ação, essa lei de Newton na física, cada ação tem uma reação com a força igual, só que no sentido contrário. Esta lei funciona também espiritualmente. Se você pensa, não faça, mas fazer é pior ainda. Se você pensa o mal ou faz o mal, prejudica alguém, isso vai voltar para você, com certeza. Isso pode demorar para voltar, pode demorar uma semana, 2 meses, 10 anos, 500 anos ou 2000 anos. Mas vai voltar. Você não pode partir dessa terra e conhecer o universo cósmico se isto não voltar. Então, a partir de agora, vamos começar a tomar cuidado o que nós permitimos que saia de nós. Você deve, no pensamento, você deve abolir o ódio. Pensamento de ódio. Não se atreva a pensar coisa odiosa ou maldosa. Não se atreva, porque isto está brecando a tua evolução. Você pode, se você começa a sentir que está falando, está pensando coisa ruim sobre alguém, você vai perceber isso. Quem vai perceber isso? A tua consciência junto com a tua mente. Então, na hora, você elimina isso. A tua vida vai se transformar. Basta você ficar atento durante 2 semanas, ficar atento no teu pensamento e no teu sentimento, ficar controlando os pensamentos. Durante 2 semanas, você já vai ser outra pessoa. Em 2 semanas. Em 2 semanas, você já vai começar a sentir um bem-estar leve, de liberdade, de leveza, de bem-estar. Só porque você começou a controlar o teu pensamento, sem ninguém saber. Ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber. Pode fazer isso secretamente dentro de você.
Mas faça, porque só meditar e continuar a mesma coisa depois, adianta 2 milímetros apenas, adianta muito pouco. Tem que fazer as coisas, tem que realizar, tem que materializar o teu pensamento. Se você faz uma oração, se você de fato acredita na hierarquia divina, se você de fato acredita em Deus, e você ora a Deus, você pede ajuda, não importa o quê. O importante é que você se liga a Deus por algum motivo. Então, quando você acaba esta oração, não volta na terra e começa a xingar ou xingar em voz alta, em pensamento. Procura controlar o pensamento. Você vai eliminar um grande veneno de dentro de você. Vai eliminar de graça, isso é de graça. Você vai fazer um progresso enorme gratuitamente, sem muito esforço. Quer dizer, o esforço é controlar o que você pensa, controlar o que você sente. Então, mas lembra, a tua mente já está acostumada, ela já por inércia, já está acostumada a reagir negativamente em certas situações que se repetem. Então, você tem que brecar isso, tem que ficar atento e brecar isso. Tem que eliminar o mal, tem que arrancar o mal de dentro de você. Sonhar com milagres. Você tem que fazer isto. Acabou. Não tem outra escolha. Você vai ter que fazer isso, ou agora, ou daqui 10 anos, ou daqui 10 encarnações. Vai ter que fazer isso. E se você não fizer, pode, é permitido. Você pode estar livre de fazer o que quiser. Pode fazer o mal, desejar o mal, quanto você quiser. Quanto mais mal vai desejar, mais mal vai voltar para você. E você não vai entender, mas por que acontece isso comigo? Por que eu fui eliminado desse concurso, sei lá o que, seja o que for da tua vida? Eu sou bonzinho, não fiz nada, eu não falei nada. Só que aconteceu, porque a vida real, essas energias espirituais, eles parecem, quando eles agem e eles atingem você, parecem ilógicas. Parece que as coisas acontecem, você não fez nada, você é inocente. Você é inocente e aconteceu na tua vida. Você perdeu o negócio, você foi roubado, algum mal aconteceu para você. E aí você fica admirado, puxa, mas eu sou inocente, eu não fiz nada, por que este mal tem que acontecer para mim e para os outros não acontece? Porque justo para mim tem que acontecer. Ou doença. As doenças vêm por causa disso. Vocês acham que tem lógica? Dá licença. Vamos pensar um minuto. Vocês acham que tem lógica que Deus, que todo amor, que é uma inteligência absurda, uma inteligência universal, porque ele criou tudo, ele criou todos os detalhes, com a inteligência dele. Vocês acham que um Deus que todas as religiões falam que Deus é amor, que ele só ama, que ele ama muito todos, que nós somos as criaturas dele, que nós somos os filhos amados dele, que ele perdoa, etc., etc.
Um Deus assim, tão amoroso, tão poderoso e tão inteligente, vai criar uma jovens que vão ter câncer ou que vão ter outra doença e vão morrer dessa doença, como tem milhares. Vocês podem conceber um Deus deste tipo que cria doenças? Ah, foi Deus. Deus é culpado. Deus é culpado que o meu irmão teve câncer e ele morreu jovem. Deus é culpado. É inconcebível, não tem lógica. Não tem lógica que um amor perfeito como Deus vai criar doenças. As doenças vêm pelas nossas más ações. Isso que é karma. Isso é resultado das nossas ações. Isso é simples. O negócio é simples, porque Deus, pelo amor e a bondade dele, ele nos deixou livres para fazer o que quiser, para você se manifestar do jeito que quiser. Isto quer dizer que se você volta mal, se você faz bem, volta bem. Então, quando você recebe um resultado negativo na tua vida, não comece a procurar a culpa nos outros. Não adianta. Você sempre vai conseguir achar alguém culpado. E que não é você. Você sempre vai conseguir se inocentar. Você é inocente, você é puro. Você é uma pessoa pura, não tem nada, simples. Os outros são culpados. E se não achar os outros, é Deus. Deus é culpado. E a verdade é que não é assim. Não é assim. Tudo que você recebe de mal é resultado das tuas ações passadas. E além do mais, então, além do mais, eu estou falando sobre a morte. Deus é tão misericordioso que ele permitiu a morte para nos livrar das condições que nós vivemos nesta vida. Vai ter nova chance, nova encarnação para você, quem sabe em condições diferentes, pais diferentes, educação diferente. Quem sabe aí você vai ser capaz de perceber os teus defeitos internos, conseguir enfrentá-los melhor do que nesta vida. Então, irmãos de espírito, a morte existe. Planeja a tua vida computando a existência da morte. Não fuja da morte, não fala que a morte não se deve falar. Deus me livre, não fala assim, não fala sobre isso. Não, por que não? Se a morte existe, ela deve ser estudada também. Se você estuda a vida, tem que entender muito bem o que é a morte. Por que acontece morte? A vida eterna existe, mas não no corpo físico. Nenhum espírito consciente e como se chama, só lembro a palavra em hebraico, Bardat, aquele que tem a sabedoria. Espírito com sabedoria vai querer ter vida eterna dentro de um corpo físico. Porque o corpo físico é um peso tremendo, é uma limitação muito grande. É uma limitação, especialmente quando
No corpo físico, nós criamos ego. Aí, o ego, então, é uma catástrofe. Se ofende num instante. Mas só basta falar uma palavra torta. Olha, você errou, viu? Você não está bom, você já se ofendeu. Quem pode se ofender? Quem se ofende é somente o ego. A consciência nunca se ofende. Consciência não se ofende. Então, se você se machucou, se ofendeu de alguém que falou alguma coisa, fica sabendo que este alguém atingiu o teu ego. Ele foi mensageiro de Deus para atingir o teu ego, para você prestar atenção que você ainda tem ego, que você tem que diluir ele completamente. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos centelhas divinas iguais. Não tem problema sobre ofensa. Tem que superar qualquer tipo de ofensa. Qualquer tipo de ofensa. Você vai ter que se apresentar diante de Deus para dar conta dos teus atos. Bom, isso é uma coisa já mais religiosa. Não é a minha intenção falar sobre religião. Então, por isso, a meditação tem que se levar a sério, porque ela é uma porta para o infinito. Mas somente ir até a porta e abrir a porta não resolve quase nada. Você tem que começar a caminhar para além do umbral da porta. Isto quer dizer, você tem que, fisicamente, quando você volta na tua vida diária, você tem que agir com a tua consciência positivamente. Tem que eliminar o mal de você. Tem que eliminar o ódio, os maus pensamentos, a crítica. A crítica não dá. Nós não podemos julgar o nosso próximo. Nós não devemos julgar, não porque é proibido, não é proibido. Não é proibido, você pode julgar quanto quiser, se você quiser. Mas você não enxerga o desse indivíduo que você está julgando e você não pode saber o verdadeiro motivo que levou ele a agir desta maneira que você critica. Então, deixa para Deus julgar. Você procura julgar a si mesmo. Primeiro julga a si mesmo. Só depois, talvez, você vai conseguir julgar alguma coisa dos outros. Então, irmãos, nós temos que agir na matéria com fraternidade, com bondade, com amor. Nunca, se puder, evitar qualquer machucado para não machucar os outros. Não fazer mal para os outros. Evita isso a qualquer custo. Existem situações que não tem jeito, eu não vou mencionar agora, mas existem situações que não tem jeito, não tem como evitar. Então, mesmo assim, você procura amenizar e não machucar o próximo, não ferir o próximo. Evitar isso. Você pode melhorar muito. E isso vai dar resultado imediato para você, porque você limpa o teu astral, você limpa o teu karma. Eu estou te falando, se você prestar atenção na tua mente, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, durante 2 semanas,
se você prestar atenção durante 2 semanas, mas o dia todo, em 2 semanas você vai sentir, você vai ser outra pessoa. Já vai ser outra pessoa. Zari, Sim. posso fazer uma pergunta? Pode. Na realidade, assim, trazer um exemplo. Se eu evito a convivência com a pessoa por achar que é incompatível, que não me faz bem determinados comportamentos e tal, não é uma atitude correta? E Não se é é o quê? correto, se eu Desculpa, evito... falhou. Não, se evitar não é pensar mal. Não, Se mas você assim, evita... não é um julgamento que eu faço para ter essa opinião. Desculpa. Vamos pôr os pingos nos is, como dizem. Você não está julgando. Você falou para mim no início assim, se eu evito de estar com uma pessoa que não me sinto bem, que me faz mal, não foi assim que você falou? Sim. Então você está evitando de estar com esta pessoa. Mas essa Você não está conclusão, julgando. Você essa sente conclusão não já é mal. fruto do julgamento? Não, não é fruto do julgamento. Não é. Imagina o seguinte: vem alguém Assim, e fala apenas para não sair você. maculando a imagem da pessoa, propagando uma ideia Não é ruim. julgamento. Julgamento é quando você diz: este cara não presta, este cara é um burro, eu preciso dar uma lição para ele. Eu vou falar para ele que o que está fazendo está tudo errado, eu posso ensinar para ele melhor. Isso é julgamento. Agora, quando você diz, não me sinto bem perto dele, as atitudes dele me fazem sentir mal, e tem uma incompatibilidade de gênios. Então, em vez de julgar ele, em vez de falar, de combater ele, vou me afastar. Isso é uma atitude humilde. Isso é uma atitude sensata. Se você não suporta alguém, se é difícil de suportar alguém, e se você pode evitar a convivência com ele, evita. Agora, se você não pode evitar a convivência com ele, ou porque ele é teu chefe, ou porque você trabalha num emprego e ele trabalha junto com você e você precisa desse emprego, então, neste caso, você baixa a tua cabeça e aguenta humildemente. Agora, se você dá de evitar ele, de se afastar, se afasta dele porque você vai ter aí uma vida melhor, mais agradável. Que isso não é crime, não. Agora, pior é ir lá e falar para ele alguma coisa, ou então falar para os colegas, esse cara não presta, esse cara ele é errado, ele é burro, ele é isso, ele é aquilo. Isso é julgar e falar mal, isso é falar mal. Medita sobre isso, por favor. Para evitar julgamento, você tem que entender o que é julgamento. Antes, você confundiu o julgamento com sentimento, que você está incompatível com ele. Sentir-se incompatível não é julgar. Você não está julgando ele. Você está julgando a compatibilidade entre vocês dois. Você não está julgando ele. Ou um histórico de convivência, né? Que seja, tudo bem, serve também. Então, se você pode evitar de conviver com esta pessoa, evita. Agora, se você não pode evitar ou não quer evitar,
Isso é karma. Então você baixa a tua cabeça diante da mão poderosa de Deus. E assim falou São Pedro. Está no Novo Testamento. E é o que você falou, né, Zari, Zé? Evita sem falar mal, né? Evita sem difamar, evita sem criticar, sem Evita julgar. sem falar mal, isso, sem difamar. agora E uma tem duas... dúvida, Zari. Sim, Desculpa. É a Letícia. sim, Agora, por Letícia. exemplo, você tem um familiar ou uma pessoa que você precisa conviver e seguindo o exemplo do que o Breno deu, e aquilo te desperta raiva. Você consegue observar que te desperta raiva, mas você ainda não consegue assimilar. Você não entende porque aquilo te causa tanto esse sentimento negativo. Como que chega para esse estado do aguentar, mas sem estar nesse negativo? E com Deus. Você vai para Deus com a tua mente. Se é uma familiar teu que você não pode mandar ele embora, ou você não pode se mandar de lá, então você tem que entrar na humildade, porque sentimento de ferida que você sente, o ferimento que você sente quando ele te machuca, fica sabendo que somente o ego fica ferido. Ele está machucando o teu orgulho. Ele está machucando o teu orgulho. Você tem que meditar mais e buscar Deus. Tem que buscar Deus para ele iluminar você, para ele fazer você entender por que ele machuca você, o que tem que fazer para poder fugir disso. Isso é uma das razões de ser da sua vida. Isso é uma das razões pela qual você ficou encarnada nesta vida. Superar esse sentimento. E se você não consegue superar, você pode falar para Deus, Deus, me ajuda, eu não aguento, eu não consigo superar. Mas aí você tem que aprender a suportar, porque é familiar e não tem jeito como se afastar dele. Zari, nessa linha eu tenho uma pergunta também, né? Se isso é uma lei de Newton, não dá para inventar uma outra lei para que a gente não volte no sentido contrário com a mesma força em quem enche o saco da gente? Porque acaba não sendo uma lei, o cara te dá uma porrada, você dá outra de volta, né? Então, como acabar com essa lei? Como acabar com essa lei? Outra de volta vai piorar, mas se você Mas é Newton. Uma lei de Newton parecida, tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até quanto fura. Então, isto é prova que mandou esta pessoa perto de você, que está te machucando, para você alisar a pedra do teu ego. Então já deu para ter uma lei contra Newton, tá ótimo. Já gostei que já tem uma outra lei boa. E a outra pergunta, dentro da segunda colocação tua, né, que quando a gente sofre uma doença ou sofre algum problema é em cima de fatos anteriores que a gente cometeu. E mas eu acredito também que às vezes pode vir alguma coisa que não é uma reação, né, de uma ação, mas um fato teoricamente negativo para você sofrer, combater e vencer. Então, não pode ser também uma ajuda, uma situação negativa? Se eu entendi a maneira como você perguntou, poder pode ser, mas tudo aquilo que vem para nós, para você, é reação das nossas atitudes. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você resolve viajar para a Inglaterra. Você resolve viajar para a Inglaterra. Você viaja para a Inglaterra. Quando você chega lá, tem uma tempestade terrível e uma chuva forte e frio e tal, e você fica adoentado. Então, o resultado é
porque você viajou para a Inglaterra num período assim. Então, por que você sentiu vontade de viajar para a Inglaterra numa condição assim? Isso é kármico, isso é planejamento espiritual para você superar, como você falou. Então, tudo é resultado das nossas... Então, pode até ser uma causa de algo que você, de alguma forma, pensou, plantou e fez, mas ela pode ser positiva se você conseguir aprender com ela. Com certeza. Pode ser positiva. Por isso, antes de fazer qualquer coisa importante na vida, primeiro medita em Deus, se liga a Deus, para que a luz de Deus ilumine o teu pensamento. Aí, desta maneira, você vai conseguir evitar impulsos mentais que vêm de desejos inconscientes, de registros inconscientes da subconsciência. Você tem que iluminar a tua mente para fazer as coisas, todas as coisas, fazer conscientemente. Tudo está ligado com o espírito. Lembra, ao início eu expliquei que nós enchemos tanto a nossa mente com coisas materiais, preocupações, medos, prazeres, não sei o que tá, que a gente não deixou espaço para o nosso espírito. A gente não deixou um espaço, nem tempo, nem espaço. Está tudo cheio de poluição a nossa mente. Poluição, crenças, preconceitos, pseudo-certezas. Que isso está bom. Tenho certeza que aquilo deve ser assim. Sabe essas certezas que é só da mente inferior, que não vale nada. Entendi. Por isso tem que meditar, tem que mudar um pouco a direção. Muda a direção do pensamento. Em vez de ir sempre para baixo, ou tem gente que não anda mais para baixo, anda assim para frente. Para frente também pode bater no carro que vem de frente de você. Tem que deixar um tempo durante o dia, todos os dias, para se ligar para o alto. Ligar com o teu espírito. Tem que organizar a tua vida para deixar tempo para meditar, deixar tempo para Deus. Pode ser 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde ou à noite, que é pouca coisa, não é nada. Mas pelo menos 10 minutos. Mas esses 10 minutos tem que ser não para a mente, não para o pensamento, para Deus. Concentrar-se no terceiro olho, no alto, na luz divina. Pensar em Deus. Pensar ou na imagem de Deus, se você tem imagem para Deus, ou então na luz dele, na consciência. Da consciência. Mas organiza a tua vida para dar 20 minutos por dia. E aí pode acontecer transformação. Vai acontecer transformação na sua vida. Se você não fizer isso, vai ser a vida toda assim. A mesma, uma roda, esta roda na Índia chamam de samsara. É uma roda sem fim, vai tudo repetido, tudo. Você repete os mesmos e todo o mal volta para você depois. Tudo que você faz de errado vai voltar para você. É interessante, né, que já tem algumas religiões que fazem isso pelo menos 4, 5 vezes por dia, né? Nesse formato de estar saindo do... Vittorio, tudo vem da mesma fonte. E a partir do momento que fulano de tal falou isto, esta verdade, que ele pegou na fonte, pronto, virou da religião dele. Parece que veio da religião dele. Não é que veio, mas tem essa prática, talvez por essa lei, né? Por essa intenção. Bom, Breno, pode falar. Rosário, é porque
essas questões têm feito muito parte das minhas novas vivências nos últimos meses. E eu percebo uma evolução muito forte em transcender determinados sentimentos miúdos e perceber evoluções mesmo. Mas, no dia a dia, eu me pego cometendo vários deslizes. O impulso imediato... Mas ótimo se você se pega, como você diz, se você Perfeito. se pega fazendo aí a pergunta, quer dizer, você está atento. E você está atento, isso é maravilhoso. É perceptível essa evolução. Porém, eu queria entender qual é... Tem momentos que a gente se sente vitimado por um gesto de humilhação, de aviltamento aí muito forte. Qual é a diferença de humildade nesses casos para passividade? A gente tem que ter um divisor aí de separar humildade de proteção, de defesa. Entendi a sua pergunta. Olha, esse divisor, primeira coisa, é muito sutil, e segundo, é só você que pode determinar onde começa esta divisão. E para isso tem que meditar, primeira coisa. Segunda, tem que aguentar o sofrimento da ofensa, vamos dizer. Tem que saber suportar e dominar. No momento, olha, eu vou falar agora para você uma lei, é uma lei divina isso. No momento que você consegue suportar o sofrimento, a dor de uma ofensa, quer dizer, o que quer dizer suportar? Você consegue não reagir. Você consegue não reagir. No momento que você consegue fazer isso, é uma lei. A luz divina vai revelar para você como se livrar disso. Só que eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que isso aconteça em você. Não, eu queria entender. Então, sabendo, a passividade... Fica sabendo uma coisa fundamental. Fica sabendo uma coisa fundamental. Se você ficou ofendido, quer dizer o teu ego foi machucado. Você tem ego. O teu orgulho foi machucado. Se você ficou ofendido e doeu, o teu orgulho ficou ferido. O teu orgulho ficou ferido. Primeira coisa, pensa nisso. O teu orgulho ficou ferido. Você tem orgulho, você é orgulhoso. E todos têm esse orgulho. Primeiro aprenda a dominar... Desculpa? Eu entendi, não existe uma zona de que a gente deva ter uma atitude de, pelo menos, nos posicionar, de tentar corrigir determinada sensação de injustiça, ou isso é tudo ego? Não. O sofrimento é do ego, do orgulho. Mas, vamos supor que um funcionário teu vem e fala para você: sai daqui, você é um burro. Sei lá, uma coisa completamente que não está no lugar. Você pode ficar... Primeira coisa, para você reagir, você tem que superar a dor do orgulho ferido. E depois, você, com o teu raciocínio superior, com a tua lógica superior, com a tua consciência, você tem que pensar: puxa, esse é um funcionário que está falando mal na frente dos outros. Isso vai
funcionários, e isso não é admissível na minha firma. Eu vou mandar ele embora ou vou fazer alguma coisa. Aí cabe você agir, mas não agir com raiva, não agir como retrucar, como retorno para você sarar a tua dor. Não como vingança, não pode responder como vingança. Primeiro supera a dor, depois pensa com raciocínio de lógica superior. O que você deve fazer? O que é o correto fazer? O que é certo fazer? É sair da posição, é sair de achar que é uma coisa, que é uma agressão a você, né? É sair desse ponto de... É uma agressão ao patrão que está dando o exemplo. É não levar para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal. Agora, Zari, uma dúvida. Essa raiva, nesse caso, a raiva é do ego? A raiva é do ego. Do orgulho. É do orgulho do ego. Porque você pode transformar aquele episódio em informação e tomar uma decisão tranquila, sem levar para o lado pessoal. Sem a raiva, né? Exatamente. Sem a raiva. Se trincar os dentes, é bom respirar e fugir. Mas, de novo, vou dizer, a decisão não deve ser vingança. Não pode ser uma decisão vingativa. Porque aí vai criar karma. É porque aí você teve uma intenção ruim, né, Zari? Aí isso não é uma vibração boa, né? Teve intenção ruim. Uma correção e não uma punição. Não pode ser punição. Punição só de Deus, se é que ele... Nem Deus dá punição. A gente tem que virar pedra que a água bate e fura, né? Se a gente virar Newton, ferrou. São Pedro, do Evangelho, falou: baixa a tua cabeça diante da mão poderosa de Deus, para que ao seu tempo ele te exaltará. Então é isso. Aceita Deus dentro de você. Aceita a mão poderosa dele dentro de você. Aceita a mão poderosa, que nenhuma folha se move sem a vontade dele. Se esta coisa está acontecendo, é porque foi a vontade dele que permitiu.